Foi perguntado em um fórum online qual é a pior coisa que as pessoas presenciaram quando crianças e não perceberam a gravidade até ficarem adultas, e essas respostas vão te surpreender. Eu tinha um primo que cometeu suicídio pulando em uma pedreira. Minha mãe e eu fomos pro velório e quando chegamos ao corpo o caixão estava fechado do pescoço para baixo. Mas era muito óbvio que ele tinha sido pelo menos parcialmente decapitado, porque sua cabeça estava estranhamente encaixada. Eles fizeram o máximo possível, mas aparentemente você não consegue fazer aquilo parecer natural. Então, anos depois, como adulto, eu comecei a pensar por que no mundo minha mãe me deixaria ver aquilo, então eu perguntei pra ela. Acabou que isso era uma coisa que ninguém na família falava abertamente. Minha mãe não sabia que ele ia estar daquele jeito e ninguém mais também. Depois que meu primo morreu, ele foi transportado para uma funerária. Minha tia insistiu em um caixão aberto, mas a funerária recusou. De algum jeito, isso escalou ao ponto da minha tia contratar outra funerária na condição de ser um caixão aberto. Ninguém, exceto minha tia, sabia disso até depois do velório, então as pessoas começavam a aparecer, viam um corpo e percebiam que ele não tinha um pescoço e estava decapitado. E não é como se você pudesse chegar avisando todo mundo falando: o menino morto está decapitado por pular em uma pedreira, não tente olhar o caixão. Quando eu era criança tinha uma família muito nova no meu bairro, o pai tinha uns 30 anos e ele sempre jogava futebol com os filhos dos vizinhos. Por alguma razão, toda vez que a bola ia para os arbustos ele desesperava e ia rapidamente pegar ela antes que qualquer um tentasse. Anos depois eu descobri que ele era alcoólatra e estava escondendo da sua família. Ele morreu de cirrose e eu descobri que ele escondia as suas garrafas de vodka naqueles arbustos. É muito triste pensar isso, porque apesar do vício, ele era uma influência muito boa para as crianças do bairro. Ele sempre nos ensinava a respeitar os mais velhos e trabalhar para conquistar o que queríamos. Ele era um homem muito bom, muito triste pensar sobre isso hoje. Minha mãe algumas vezes fazia a gente jogar um jogo chamado Exército, que consistia em eu, minha mãe e meus irmãos andando engatinhando pelo apartamento. Era mais ou menos igual a brincadeira de esconde-esconde. Ela aleatoriamente gritava: abaixem, todos nós deitávamos e procurávamos um lugar para esconder. Nós ficávamos rindo enquanto minha mãe nos procurava rastejando pelo chão. Nós amávamos aquele jogo. Eu percebi alguns anos atrás, enquanto contava essa história, que nós vivíamos em um bairro muito perigoso e ela gritava quando ouvia tiros perto da nossa casa. Eu imagino que ela ficava preocupada com balas perdidas.